Olá, turma, bom dia. Nossa aula de hoje fala sobre transformações no campo. Então, temos visto como o campo tem progredido, as novas tecnologias, as modernizações, através da mecanização, dos tratores, da semeadeira, do crescimento que a gente vê com os adubos, os fertilizantes, os agrotóxicos, o desenvolvimento nas pesquisas, nos conhecimentos de novas técnicas para a criação de espécies que possam resistir às pragas, às doenças, a determinados tipos de solo, de clima. Quanto aos rebanhos, temos visto também o uso de medicamentos. Observamos novas tecnologias nas inovações para que reduza os impactos ambientais, melhore os recursos naturais. Temos exemplos, de novas tecnologias que usam aí o software, os aplicativos, reduzindo aí o desperdício da água. Esse conjunto de transformações promoveu a modernização no campo. E isso também houve a transformação no agronegócio e também na agricultura familiar. Para a agricultura familiar, trouxe aí aspectos negativos. Houve então a substituição da produção, ou seja, o cultivo de alimentos como feijão, milho, mandiocas, que faz com que a produção da agricultura familiar seja uma agricultura planejada e destinada à renda dessa família, foi então substituída pela indústria de exportação, exportando aí a soja, a cana-de-açúcar, o algodão. E com isso, as famílias, elas perdem aí a expansão da sua agricultura. A terra passa a produzir em grande número para novas pessoas, novos produtores. Isso começa a acontecer na década de 1960. E a gente pode ver acontecer o êxodo rural, que é a busca aí do trabalho na cidade. As pessoas deixam o campo e vão em busca do trabalho na cidade. Por quê? A mecanização houve com que possibilitasse essa saída das pessoas do campo para a área urbana e a substituição do trabalho de muitos agricultores pela máquina, pela mecanização. Como um dos pontos negativos, temos também os problemas ambientais. A produção da vegetação nativa foi transformada em pastos e plantações. Houve o desmatamento, as queimadas, a substituição da máquina no campo. Houve também o pisoteamento do gado, provocando a compactação, o endurecimento do solo, dificultando a infiltração da água. E aí, com isso, prejudica a agricultura. Outro problema também é a contaminação do solo e das águas, com os fertilizantes, os agrotóxicos jogados aí nas plantações. Um outro assunto importante é a distribuição das terras. A gente pode observar que quando a gente fala em concentração fundiária, a concentração de terras é um problema muito sério no campo, no campo brasileiro, essa distribuição de terras. Então, a gente observa aí que quase metade das terras ocupadas pertence a um pequeno número de proprietários.
no Brasil há uma má distribuição de terras. Observem no gráfico que as pequenas propriedades estão representadas pelas colunas verde e amarela e as grandes propriedades pelas colunas azul e laranja. A pequena propriedade ocupa aí cerca de 70 milhões de hectares. A média é cerca de 110 milhões de hectares e a grande cerca de 165 milhões de hectares. Então, a gente observa essa má distribuição de terras. A maior parte das propriedades rurais no Brasil é composta de pequenas propriedades. Elas correspondem a quase 90% das propriedades agrárias no Brasil. As médias propriedades, elas correspondem a 10% do total das propriedades agrárias. E as grandes propriedades rurais representam 1% das propriedades agrárias. Muitas propriedades rurais são improdutivas. O que são propriedades improdutivas? São aquelas propriedades que não têm um desenvolvimento direcionado aí para as atividades do campo, como agricultura e pecuária. É a reforma agrária. Quando a gente fala em reforma agrária, a gente utiliza aí vários meios para que a gente possa fazer com que toda a terra seja utilizada. Então, quando a gente fala assim, desapropriação, essa desapropriação é transferir a propriedade do domínio particular para o domínio público, para que as pessoas possam utilizar aquela terra, fazer aproveitamento daquela terra. Então, o governo, ele tem aí o interesse de fazer com que haja desapropriação daquela área para que aquele imóvel rural ele seja aí uma função social. Essa função social, ela está diretamente associada ao aproveitamento da terra, a utilizar adequadamente os recursos naturais daquele meio ambiente. A reforma agrária é um processo que consiste em redistribuir terras, proporcionar condições para que os trabalhadores rurais e suas famílias consigam nelas produzir e permanecer. Movimentos sociais no campo. Muitas famílias que utilizam a agricultura familiar para sobreviver, elas lutam pela essa reforma agrária para que elas tenham uma forma de sobrevivência no campo. Porque muitas famílias não sabem fazer outro tipo de trabalho, só aquele da luta, né, pelo campo, pela colheita, pela agricultura, pela pecuária. Então, elas lutam aí pela reforma agrária, para que elas possam ter direitos para trabalhar na terra, para produzir na terra. Há grandes organizações de trabalhadores rurais que lutam pela reforma agrária, pelo cumprimento de leis trabalhistas no campo, pela alimentação saudável, pela saúde do trabalhador rural. Sai em defesa dessas pessoas. Muitas famílias, elas lutam aí montando acampamentos em terras improdutivas, elas realizam marchas, passeatas para chamar a atenção da sociedade, do governo,
pelo problema que está direcionados a elas, aos trabalhadores rurais. Os assentamentos são lotes de terra redistribuídos pelo governo nos programas de reforma agrária. As pessoas que adquirem esse direito, elas devem pagar ao longo dos anos, não podem vender, alugar, emprestar terra a outras pessoas. Essas terras precisam de melhorias, como estradas, acesso, instalação de redes elétricas, outras benfeitorias. Temos visto muitos conflitos no campo, envolve aí disputas, vitimizam trabalhadores rurais. Esses conflitos estão diretamente associados aos poceiros, que são pessoas que vivem e produzem, ocupam terras que não têm proprietários. Os grileiros também, que são pessoas que se apropriam de terras públicas ou privadas, né, que tenham donos, sem documentação, falsificando documentação. Além de muitos conflitos, pode-se observar também o descumprimento das leis trabalhistas no campo, não pagar o salário certo, explorar o trabalhador não ter registro, não ter carteira assinada, não receber a sua remuneração adequada, viver aí em condições precárias e perigosas. E muitas pessoas vivem nessas situações e não recebem ajudas. E as pessoas que fazem isso não são denunciadas. Elas vivem aí da exploração dessa mão de obra. Turma, dentro da plataforma nós temos atividades, tá bom? Vamos lá, vamos fazer as atividades, depois a gente corrige. Beijos!